Vamos para uma questão do livro de Eze que vai nos ajudar a compreender melhor função exponencial. Eu acho essa questão tranquila, mas rica, para a gente pegar alguns conceitos. Lembrando que função exponencial se apresenta da seguinte forma: a sobre x elevado a x, sendo que o a ele tem que ser diferente de 1 e tem que ser maior do que 0. Esse gráfico, o gráfico de uma função exponencial, ele se apresenta da seguinte forma. E eu estou fazendo tudo isso para nos ajudar a fazer a questão de forma tranquila, tá bom? Aqui o gráfico ele se apresenta da seguinte forma. Ele pode ser crescente, tá? Ele pode ser crescente, ou ele pode ser decrescente. Vamos fazer aqui um outro. Ou ele pode ser decrescente. Ou ele pode ser decrescente, certo? Uma coisa que a gente vai sempre se atentar é que em momento nenhum, na definição da função exponencial, a curva do gráfico, ela toca o eixo do x, seja ela crescente ou decrescente. Isso demonstra duas observações que a gente já pode ver. Que se ela tocasse o eixo do x, significaria o ponto onde o y é igual a 0. Logo, o y, o domínio, sempre será positivo, tá certo? Positivo e tendendo a 0, tá certo? Então a imagem, o conjunto de imagem dessa função, de uma função exponencial, a imagem, ela é sempre positivo, tá certo? Ela é positiva, tá certo? Tranquilo? Mas a gente vai ver uma situação que essa curva ela ultrapassa o eixo do x. E eu não vou estar sendo contraditório no que a gente começou a falar, tá? Esse gráfico parecer crescente, lembre-se que o a tem que ser maior do que 0. Para ele ser decrescente, o a ele tem que ser entre 0 e 1, tá certo? Ele é maior que 0 e menor do que 1. Tá bem? Então vamos responder aqui a questão que vai nos esclarecer melhor. Os gráficos das funções seguintes podem ser obtidos por translação de gráficos conhecidos. Em cada item, faça um esboço do gráfico, destacando o conjunto imagem e a raiz da função. Ora, o que acontece é o seguinte. Vamos pegar logo esse item aqui em cima para nos ajudar a responder. Nós temos que no item A, y ele é igual a 2x menos 2. Quando você tem uma função exponencial, eu vou marcar de vermelho de novo a fórmula exponencial, repare que ele não tem um coeficiente, ele não tem uma constante. Significa que quando não há uma constante, você tem um gráfico se comportando desse jeito. Ele tendendo a 0 pela esquerda ou tendendo a 0 pela direita. Tá certo? Nesse caso da letra A, nós temos o que nós chamamos de translação. O que é translação? Você tem o 2 elevado a x, só que translação em gráfico quer dizer movimento da curva. Então, quando você tem que fazer uma translação, significa que você tem que movimentar a curva para cima ou para baixo. Então, nesse item A, perceba que houve o que? Uma movimentação, menos 2, quer dizer que desceu, menos 2.
Então essa curva aqui que é crescente, ela teria esse comportamento, olha. Ela tenderia a -2, mas ela não chegaria a 2. Por que, Natalício? Porque a translação ocorreu, que foi a mudança, né? -2. Então aí já responde uma questão para a gente. Então y pode ser qualquer número acima de -2. Se y pode ser qualquer número acima de -2, nós temos que a imagem aqui é igual, né, que ele coloca, né, a imagem é igual a quem? A y pertencente a números reais, né? Tal que y ele é maior que -2. Esse é o conjunto imagem. E aí a gente mata todas as outras questões, a gente já fica tranquilo. A letra A tá tendo um sonzinho aqui bacana. Espero que vocês estejam conseguindo ouvir a minha voz. Então nós temos aqui -2. E aqui, para os outros itens, a gente pode fazer o mesmo raciocínio, para a gente matar a questão A, a questão B. Então, na questão A, quem é a raiz? Quem é a imagem? Y maior que -2. Em B, quem é a imagem? Y maior que 1. No item C, Y maior do que 1. No item D, Y maior que -3. Então, nesse caso aqui, nós temos, no item A, nós temos que a curva se deslocou para baixo 2 unidades. No item B, a curva se deslocou para cima 1 unidade. No item C, a curva deslocou para baixo, para cima 1 unidade. No item D, a curva deslocou para baixo 3 unidades. Então, a gente já matou uma questão. Agora ele pede o seguinte, a raiz da função. O que é a raiz da função? É quando y é igual a 0. Qual o valor de x para y ser igual a 0? E aí nós já temos uma outra forma de responder também muito rápida. Ora, para x e y ser igual a 0, a curva ela tem que ultrapassar ou tocar o eixo do x, porque exatamente nesse ponto aqui, olha, nesse ponto aqui o y é 0. Então, em que momento em que y é 0? Nesses itens, observe uma coisa, a gente só pode achar o valor das raízes onde você tenha uma curva que ela toque o eixo do x. Por exemplo, o item A, perceba que a curva, inclusive, ela toca nesse ponto aqui, olha, positivo, ela toca o eixo do x, tá certo? Ela toca o eixo do x, olha aqui, tá? Agora, por que ela toca o eixo do x, Natalício? Porque a imagem dela é menor do que o 0, né? A imagem dela chega a ser um pouco antes, tem a tendência a -2. Então, ela em algum momento, no momento que ela desce 2 unidades, ela acaba tocando. Então, para a gente saber, primeira coisa aqui, para a gente saber qual é a raiz de uma função exponencial, primeiro a gente precisa saber se ela tem raiz. Porque numa situação dessa aqui, por exemplo, nessa situação aqui, perceba, em momento nenhum a curva toca no eixo do y. Em momento nenhum. Então, qualquer equação, função exponencial, que não toque o eixo do y, automaticamente ela não tem x igual a 0. Porque para x ser igual a 0, é no momento em que ela toca para ela ter y igual a 0, significa em algum momento ela tocar o eixo do x. E aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Nesse item A, a gente sabe que nós temos a raiz. Por quê? Porque com a translação, a curva da função, ela desce -2, ela vai para -2. Já no item B, é diferente. Eu vou desenhar aqui do lado, olha. O item B é mais ou menos isso, ó. A curva ela sobe uma unidade. Então eu vou imaginar que aqui é uma unidade, ela é crescente, então é mais ou menos isso. Então ela não toca. Então aqui você não tem raiz, a raiz aqui não existe. Não existe aqui raiz, tá? O item C, a mesma coisa, não existe raiz. Por que não existe raiz? Porque
ela não toca a mesma situação. Apesar de ser aqui decrescente, essa letra C, a letra C, o gráfico é desse jeito, olha. Ela é decrescente. Ela é decrescente. Só que aqui como que fosse 1. Ele é acima de 1, está acima de 1. Não toca em momento nenhum, olha, o y é igual a 0. Então nós só podemos calcular as raízes da equação para o item A, porque ele desce 2 unidades, e o item D. Então vamos calcular. Vamos ao A. Vamos calcular o A. Então, o item A, y é igual a 2x menos 2. Tá certo? Ok. Como é que nós sabemos a raiz das questões de uma função, de uma equação? A gente atribuindo y igual a 0. Tá certo? Então, o f de x é igual a 0. Então, 2x, 2 elevado a x menos 2, é igual a 0. Ora, você passando esse termo para o lado esquerdo, nós temos que 2 é igual a 2x. Tá certo? Bases iguais, o expoente tem que ser igual também. Então, o expoente aqui é 1. Então, letra A, x é igual a 1. Certo? Vamos agora para a letra A outra. Eu achei bacana a gente poder responder sem fazer, né, duas dessas questões. A gente já elimina por isso. A letra D, ela fala que 3x menos 3. 3x menos 3. Então, 3x menos 3. Y é igual a 3x menos 3. Esse y aqui vai ser igual a 0. 3x menos 3. Ora, 3x menos 3, você vai colocar a mesma coisa. 3 menos 3 vai ser igual a 3. É isso mesmo, Natália? Isso é menos 3 ou é mais 3? É menos 3. Tá? Então, você vai ter 3x. Aqui também vai ser 1. Então, a raiz desse item x é igual a 1. E aqui a gente encerra. Da próxima, a gente vai estar trabalhando com gráfico afim, função afim e função exponencial ao mesmo tempo. Um abraço.